Olá, meus amados. Meu nome é Alexandre Bahia. Eu sou da Igreja no Gama. Quero dar um grande amém, um Jesus é o Senhor para cada irmão que está aqui assistindo esse vídeo. Eu vou compartilhar com os santos do livro O Caráter do Homem de Deus, que é um livro bastante conhecido no nosso meio, que são série de mensagens ministradas pelo nosso amado querido irmão Dong, em 1989. E ele utiliza ali, trabalha nessa conferência, nesse livro, a expressão homem de Deus, que foi usada em duas cartas a Timóteo enviadas por Paulo, ali já na primeira Timóteo capítulo 6, tu porém ó homem de Deus. Mas como deve ser esse caráter? Como deve ser o caráter do homem de Deus? Qual é a função, qual é a nossa função diante de Deus? O nosso caráter, ele já é aperfeiçoado, ele já expressa a vontade de Deus, a ponto de sermos chamados homens de Deus. Irmãos, Deus tem uma necessidade, né? No primeiro capítulo desse livro, que já fala do homem de Deus, fala que Deus tem uma necessidade de homens corretos, né? De homens aperfeiçoados. Então essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Será se eu sou um homem correto diante de Deus? Se eu sou um homem aperfeiçoado diante de Deus? Paulo usou essa expressão para Timóteo, homem de Deus. Nós, irmãos, é o desejo do coração de Deus que nos tornemos esses homens de Deus. E creio que esse aperfeiçoamento contribui para que possamos ter nosso caráter aperfeiçoado, para que Deus e para que os irmãos possam nos chamar de homens de Deus, né? E a primeira coisa que me chamou atenção nesse capítulo, né, no capítulo 1, Homem de Deus, é que é preciso nós exercitarmos o nosso dom e fortificar na graça do Senhor. Sem o exercício do dom, irmãos, sem nos fortalecermos na graça do Senhor, o nosso caráter não será aperfeiçoado. Então, esse aperfeiçoamento, as oportunidades que o Senhor tem nos dado na igreja para aperfeiçoar o nosso dom, seja no ministério da palavra, no ministério dos serviços, sendo homens de Deus em relação ao ministério da oferta de riquezas materiais. Deus quer que nós exercitemos o nosso dom. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos, que é exercitar o nosso dom e nos fortalecer na graça do Senhor. Deus tem uma necessidade de homens corretos na terra. Há vários modelos de homens em diferentes sociedades, mas Deus as estabeleceu, e nós vamos ver aqui na sequência alguns princípios, algumas características para esse homem de Deus, para ser chamado homem de Deus, né? Deus, irmãos, quer trabalhar primeiramente no nosso caráter, né? Talvez o nosso caráter ainda detém coisas que vêm do passado, né? O caráter ele é formado através da nossa educação, das nossas experiências sociais, das nossas características de DNA, daquilo que herdamos dos nossos pais. Mas Deus quer trabalhar no nosso caráter, né, para nos transformar, nos tornar homens de Deus, né? Eu creio que essa é uma grande obra, né? E fiquei muito encorajado a me tornar ou a procurar a seguir, né, as características desse homem de Deus. Um outro ponto, né, desses capítulos, do capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 fala sobre o homem de Deus, o capítulo 2 fala sobre o mestre fiel, que é uma outra característica, e o capítulo 3 fala sobre o bom soldado, né? No mestre fiel, a primeira característica desse capítulo 2 do mestre fiel é transmitir com fidelidade, né? Eu, para falar essa pequena palavra aqui para os irmãos, tive que elaborar, fazer a leitura desses capítulos, e eu já me aperfeiçoei em relação a isso, né? Que é procurar transmitir com fidelidade àqueles que me ouvem. Então, nós como irmãos que servem na igreja, irmãos de serviço, irmãos responsáveis, precisamos transmitir com fidelidade, né? Temos ouvido a palavra profética nesses últimos dias e temos repercutido na nossa igreja, então precisamos ter esse aperfeiçoamento, que é transmitir com fidelidade a palavra do Senhor.
Senhor Jesus. Um outro também tema, um outro item que precisamos trabalhar é levar essa palavra a homens fiéis, né? Transmitir a outros homens fiéis para que possam repercutir, que possam ministrar a palavra que vem da parte do Senhor para todos os homens na terra. Então, é o desejo do coração de Deus que esse homem de Deus possa também passar essa palavra para outros. Uma característica também importante do nosso caráter que deve ser trabalhado é negar a vida da alma, né? Talvez essa expressão tenha sido usada no passado um pouco mais forte, mas ela continua atual, continua viva e importante para o Senhor. E nesse aspecto aqui do capítulo 2, né, de Mestre Fiel, eu vi com outros olhos e eu desfrutei que negar a vida da alma aqui tem a ver de abandonar os nossos velhos conceitos, abandonar muitas vezes coisas que nós adquirimos no passado, experiências, né? Muitos de nós tivemos boas experiências em evangelização, em revelações, mas precisamos ter um coração aberto, um coração para ganhar coisas novas. O Senhor tem agora ministrado palavras proféticas para nós nesses tempos atuais, nesses tempos finais. Então precisamos negar a nós mesmos e estar aberto, com o coração aberto, uma mente renovada, né? Negando o nosso eu, negando muitas vezes convicções, para que o Senhor possa trabalhar em nós e sermos aqueles que negam a nossa pessoa para poder receber uma palavra, um encorajamento e também a transmitir a homens fiéis. Então, o homem de Deus, ele precisa negar a sua vida da alma, né? Outra característica importante, ouvir atentamente, né? Temos que não só falar, mas ouvir, ruminar, né? Ir diante do Senhor. Essa também é uma característica muito importante do homem de Deus, do mestre fiel. Então precisamos também ouvir a palavra do Senhor, estar quietos. Isso é uma forma de aperfeiçoamento, ouvir atentamente o Senhor. Outro item que também me chamou muita atenção é ser preciso, né? Falar com precisão a palavra do Senhor, falar com retidão a palavra do Senhor, aquilo que exatamente transmitir a homens fiéis de forma precisa o falar divino. Isso é algo maravilhoso, é algo que nós devemos perseguir para que nos tornemos homens de Deus, que esse é o plano de Deus, trabalhar em nós, trabalhar o nosso caráter. Mais alguns itens aqui desse capítulo 2 que me chamou a atenção. Gastar tempo com a palavra de Deus e cingir-se, né? Precisamos nos cingir, precisamos gastar tempo com a palavra do Senhor para que a gente tenha, nosso caráter seja aperfeiçoado. Por fim, quero falar um pouquinho do capítulo 3, que tem a ver com uma outra característica do homem de Deus, que é uma característica de ser um bom soldado. Eu já tive experiência de servir no serviço militar e foi uma experiência tanto pessoal do meu caráter humano e também uma experiência espiritual que eu tive de dependência do Senhor. E um bom soldado, né, tem um caráter treinado, né? O treinamento militar, o treinamento de um bom soldado, ele é exaustivo, ele é repetitivo, mas ele traz grandes resultados, né? Porque um bom soldado treinado, ele será muito útil, né, para o seu batalhão, para o seu grupo de combate, né, e para os seus superiores. Então, nós, irmãos, precisamos ser bem treinados. Então, esse aperfeiçoamento, por exemplo, é uma boa oportunidade de sermos treinados com essa característica de bom soldado de Cristo, né? Esse capítulo 3 também tem algumas peculiaridades bastante interessantes, né? O irmão Dong, nesse livro, faz menção a algumas características do treinamento militar com o aperfeiçoamento do caráter do homem de Deus. Por exemplo, estar disposto a sofrer, né? Um militar, né, um soldado, ele não tem barreiras, né? Ele está ali para ser treinado e aperfeiçoado e muitas vezes, ou quase todas as vezes, posso te dizer, por experiência pessoal, que tem que estar disposto a sofrer, né? A
caminhar longas distâncias, a fazer mais treinamentos, né, a pagar um preço para cumprir ali a determinação, cumprir aquela meta. Um outro ponto que eu gostei muito e desfrutei desse capítulo 3, fala sobre o bom soldado, é que ele não se envolve em negócios desta vida. Ele é um bom soldado, ele é um soldado que está focado, que está com a sua meta muito bem definida. Então, irmãos, nós não devemos se envolver em negócios desta vida. Um homem de Deus tem o seu plano muito claro, o seu comissionamento é muito claro. Então, cada um de nós, cada irmão, cada irmã que é homem de Deus, tem muito claro o objetivo de Deus na sua vida. Então, nós não devemos nos envolver com o negócio dessa vida. Por fim, mais 2 pontos para encerrar aqui a minha fala, né? Combater o bom combate e conhecer a autoridade de submissão. Combater o bom combate, irmãos. O Senhor já nos comissionou a sua obra em toda a terra, levar a palavra do Senhor, ser contra o mistério da iniquidade e, por fim, conhecer a autoridade de submissão. Todos nós temos irmãos que estão à nossa frente, precisamos reconhecer as autoridades. Um bom soldado, um soldado aperfeiçoado, ele conhece a sua autoridade e ele é submisso aos ordenamentos do seu superior. Então, o Senhor, como nosso bom general, ele tem nos comissionado e tem direcionado através da sua palavra profética, através dos irmãos que estão à nossa frente. Então, eu quero encerrar aqui o meu vídeo, encorajando os irmãos a lerem novamente esse livro, a desfrutarem dessas preciosidades. E o caráter do homem de Deus envolve muitos itens, mas é o grande plano de Deus para o homem, aperfeiçoá-lo para que ele possa reinar com o Senhor em glória. Jesus é o Senhor, que o Senhor abençoe as igrejas, abençoe esse aperfeiçoamento e abençoe as lideranças do nosso ministério. Jesus é o Senhor.